Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de continuar com vocês hoje nossos estudos de um breve catecismo. Nós trabalhamos, então fechamos, na última feita, o quarto mandamento. E hoje nós iniciaremos o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento, igreja? Vejamos então Êxodo capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 20, verso 12. Diz assim: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais um tempo que nós separamos para ouvir mais da Tua palavra, para aprender mais, Senhor, da Tua lei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja de maneira tão abundante. O Senhor tem derramado graça sobre nossas vidas, Pai. E nós somos gratos por isso e queremos dedicar nossa vida ao Senhor, ao deleite no Senhor, na Tua palavra, a conhecer mais do Senhor e praticar a Tua palavra, Senhor. De fato, sermos cristãos, darmos um bom testemunho, fazermos a Tua obra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, é o que nós te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, interessante aqui, quero lembrar vocês algo que falei no início, quando estávamos estudando os 10 mandamentos, quando começamos essa série, de que nós podemos dividir, os primeiros 4 mandamentos, as 2 tábuas da lei, os primeiros 4 mandamentos e os 6 últimos na segunda tábua. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles se referem da relação do homem com Deus. Nós vimos, não terás outros deuses além de mim, não farás imagem, escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento que nós vimos, que é lembra-te de santificar o dia de sábado, o dia do Senhor, e nós trabalhamos amplamente esse assunto. E você vai perceber que agora, a partir do 5º mandamento em diante, nós vamos trabalhar a relação do homem com o próximo. Se os primeiros 4 mandamentos é uma relação vertical, do homem com Deus, agora é uma relação horizontal, os outros 6 mandamentos. Relação do homem com o próximo, como por exemplo esse que nós lemos, o 5º mandamento, que é honra a teu pai e a tua mãe. Então veja, interessante a gente trabalhar sobre isso, porque esse é um assunto, irmãos, ou melhor, um mandamento que vem sendo perdido de maneira muito drástica nos nossos dias. Parece que cada vez está pior essa questão de honrar pai e mãe. A gente vê na internet, na TV, no jornal, diversos relatos de filhos que desonram os pais, que desobedecem os pais, mas não apenas isso. Hoje você vê filho matando pai e mãe, maltratando, já vi reportagens de um filho que morava com sua mãe, já idosa, com a saúde debilitada, e ele maltratava a mãe e se aproveitava da aposentadoria dela. E veja a mãe que cuidou dele desde pequeno, e por ser mãe, mesmo ela sendo maltratada, irmãos, ela não entregou para a polícia. Acabou que outras pessoas acabaram descobrindo que esse filho maltratava a sua mãe. Veja o que é o amor de uma mãe, de um pai. Então, mesmo tendo um filho tão perverso, e isso é tão triste, irmãos, vermos que a sociedade está indo nesse caminho, Isso tudo mostra o pecado no coração do homem, mostra como o homem ele é mau, como ele carece, como ele depende do Senhor, da graça do Senhor, da palavra do Senhor para restaurar a sua vida, para lhe mostrar o caminho. E é isso que nós estamos vivendo, uma sociedade que desconhece completamente esse conceito, a palavra do Senhor, a verdade de honrar pai e mãe. E é um mandamento interessante, esse é um mandamento com promessa, Honra teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. O texto é muito claro. Honra o teu pai e tua mãe, e você terá uma vida dilatada, você terá uma vida próspera, abençoada pelo Senhor.
Então, a pergunta 64, né, ela diz que exige o quinto mandamento. O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Então aqui ele já vai entrar no assunto de maneira mais ampla. Ele não está falando apenas de pai e mãe, mas ele fala que esse mandamento sobre honrar pai e mãe, em outras palavras, o que ele está dizendo é honre quem está acima de você, os seus superiores. As nossas relações de superiores, inferiores ou iguais. O breve catecismo vai ampliar o nosso entendimento, então, nas Escrituras. Mas antes de adentrarmos aqui, vamos parar para pensar, então, nessa questão de honrar pai e mãe, né? E o que seria isso? O que seria honrar pai e mãe? A gente vai trabalhar de maneira geral, é claro, nas perguntas seguintes sobre isso, mas mais especificamente, irmãos, quando a gente pensa como um filho e no que seria honrar pai e mãe, isso diz respeito a muitas coisas. A não apenas o nosso falar, né? A primeira coisa que vem à nossa mente é um filho que desrespeita, desonra o seu pai e mãe com palavras, né? Com, de alguma maneira, uma teimosia, falando palavras desagradáveis a seu pai e sua mãe, desrespeitando dessa maneira, na maneira como ele fala, na maneira como ele se dirige, mas também de respeito à sua postura, às suas atitudes, à maneira como você se porta. Se seu pai pede uma coisa para você, se ele dá uma ordem, você obedece ou não? Você age de maneira submissa e fiel ao seu pai e sua mãe, ou você desobedece e age de maneira rebelde? Veja, isso é desonrar também pai e mãe. Então veja, nossas palavras, nossas atitudes, também os nossos pensamentos. Você desonra seu pai e sua mãe, a maneira os pensamentos que você nutre na sua mente, os sentimentos que você nutre no seu coração por eles. Você pode desonrá-los também assim. Não tem um tipo de amargura, de raiva, um pensamento mal sobre seus pais, maquinando o mal de alguma maneira, por raiva, porque seu pai lhe contrariou, sua mãe lhe contrariou. E existem muitos filhos que, por um pensamento, ou começar a nutrir um sentimento perverso, acabam levando a atitudes perversas com seus pais. E nós caímos então na sociedade, tudo que a gente tem visto hoje, o mal, a violência, maus tratos, né? E tanta coisa perversa, irmãos. Tudo isso vai partir então da nossa mente e do nosso coração, daquilo que nós nutrimos. Tiago vai dizer que é daí que procedem as guerras, a fome, todo tipo de mal, procede lá do coração do homem. Por isso nós precisamos, se nós queremos honrar pai e mãe, nós precisamos não apenas cuidar, ter domínio das nossas palavras, das nossas atitudes, né, ter domínio próprio, mas também guardar o nosso coração. Né? Provérbios vai dizer que ali estão as fontes da vida. Guarda o teu coração, guarda na palavra do Senhor, volte para a palavra do Senhor. Toda vez que você tiver algum tipo de pensamento, de sentimento ruim contra os seus pais, lembre-se da palavra do Senhor que diz: honra teu pai e tua mãe. E você vai honrá-los independente de como eles sejam, irmãos. Mesmo que você diga: mas você não conhece meu pai, pastor, ele é um homem ruim, a minha mãe é ruim, ela não presta. Mas mesmo assim você tem que honrá-los, você tem que dedicar honra a eles, independente. Você faz a diferença, você respeita. Isso não lhe dá o direito de desrespeitar o seu pai e sua mãe. Você pode não concordar com alguma prática, com alguma postura dele, se não for de acordo com a palavra de Deus, é claro, mas isso não lhe dá o direito de desrespeitá-los. Você tem que honrá-los. Então, o que é que exige o quinto mandamento, voltando, né? Ele trata, então, o breve catecismo das relações, né? Meu pai e minha mãe é o quê? Um superior a mim. Eu sou inferior nesse sentido hierárquico, né? Eu sou filho, eu devo obediência a eles, eu devo submissão.
Então, esse mandamento ele vai abarcar tudo isso, as nossas relações, né, dentro da sociedade. Então veja, Efésios capítulo 6, abra comigo Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 3 vai falar dessa relação do lar cristão, pais e filhos. Então, Efésios 6, de 1 a 3 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, Efésios vai nos lembrar aqui que obedecer, os filhos obedecerem os pais ao Senhor, isso é justo, veja, não é algo injusto, como muitos filhos rebeldes, né, tratam, né, mencionam, ficam indignados, não querem respeitar, não querem obedecer o seu pai e sua mãe, acham que isso é injusto, mas veja, até se nós pensarmos, fazemos uma reflexão sobre a vida em si. Seu pai e sua mãe te colocaram no mundo, te geraram, eles te criaram, eles cuidaram de você. E se você ainda é uma criança, um adolescente, um jovem que mora com seus pais, veja, eles estão cuidando de você até hoje. E é no mínimo justo que você obedeça a eles, que você honre os seus pais. Seria injusto o contrário, você não dedicar essa honra a eles. Alguém que cuidou de você a vida inteira. E mesmo depois que você casa e você deixa a casa de pai e mãe, como é o mandamento bíblico, né? E você se une à sua esposa, é claro, a relação agora mudou, você agora é marido e mulher. No caso, a filha, né, a esposa, ela vai dever agora a submissão ao seu marido, ele é o cabeça agora da casa, não é mais os pais. Mas o respeito não muda. Você continua honrando e respeitando pai e mãe. Isso é para toda a vida. Quando você estiver bem velhinho, seu pai ainda estiver vivo, você deve esse respeito e essa honra a ele. O texto vai lembrar, então, honra teu pai e tua mãe, e ele lembra o mandamento com promessa, né? Ele diz qual é a promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer ter uma vida longa, próspera, bem-aventurada, honra a teu pai e tua mãe. Então também Romanos capítulo 13, irmãos. Se você observar comigo, Romanos capítulo 13, os versos 1 e 2 diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O texto aqui vai tratar de maneira mais ampla, como estava falando, né? As autoridades de maneira geral. Mas ele se aplica também esse mandamento porque exatamente o pai e mãe aqui, vejam, são autoridades instituídas por Deus sobre a vida dos filhos. Foi Deus que instituiu essa autoridade de pai e mãe e ordenou que você deve honrar. E ele vai dizer que aqueles que não procedem dessa maneira, que não estão sujeitos às autoridades, né? E a gente pensando especificamente também nessa questão do pai e mãe, aquele que resiste à autoridade, ele se opõe, veja, se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, porque foi Deus que instituiu dessa maneira. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, da mesma maneira como aquele que honra pai e mãe, ele é abençoado por Deus, ele tem uma vida longa e próspera e bem-aventurada, aquele que faz o contrário, que não obedece o mandamento, vai ver um aspecto negativo, né? Em cada mandamento a gente viu isso, o que é que ele exige, o que é que ele proíbe, né? E a condenação que virá, então, eles vão trazer sobre si mesmos condenação. Romanos capítulo 12 também, o verso 10, diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui o texto Romanos vai ampliar, né, essa ideia de que honrar pai e mãe, veja, isso começa no lar, né, na nossa casa, nossa família, nós devemos honrar pai e mãe, o cristão deve entender isso, mas o cristão deve entender também, todo crente, que
esse é um mandamento para a nossa relação cristã. Nós devemos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, e nós devemos preferir honra uns aos outros, ou seja, nós honramos nossos pai e mãe, honramos nossos superiores, e nós devemos também honrar uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele amplia esse entendimento para o nosso relacionamento cristão como um todo. Nós devemos honrar uns aos outros. Vamos orar então, irmãos. Vamos parar por aqui. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem mandamentos tão preciosos, tão bons para nossas vidas, ó Pai. Para termos um relacionamento melhor, para uns com os outros, para glorificarmos o Teu nome em tudo isso, Pai. Ajuda-nos a sermos submissos e fiéis à Tua palavra, o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.